uma pergunta para todo mundo aqui. Vamos lá. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia em eliminatórias. Perdeu. O Brasil nunca tinha perdido 2 jogos seguidos nas eliminatórias. Perdeu. O Brasil, como lembrou o Mauro, já sofreu mais gols nessas eliminatórias que em toda a competição passada, na edição que dava vaga para a Copa do Mundo do Catar. Foram 5 gols sofridos em todos os 17 daquela disputa sob o comando do Tite. Já agora, sofreu 6 gols em 5 partidas. Aí o Diniz tem 5-1 contra a Bolívia, quando todos falaram, será que o Diniz vai... Ancelotti não veio mais. Vai ser o cara... Eu não falava nem tanto, nem tão pouco. Calma. O Tite ganhou de 5-0 da Bolívia 2 vezes. Aí, ó, depois a gente teve... Ó, comparando o Tite com o Diniz. Os 5 primeiros jogos do Tite. Os 5 primeiros do Tite com os 5 do Diniz. Primeiro, Brasil 3-0 no Equador, fora de casa, quando o Brasil estava em 6º colocado na tabela. Diniz, 5-1 na Bolívia. Aí começa, Brasil 2-1 na Colômbia, ganha 1-0 do Peru fora de casa, jogando nada também. Aí Brasil 5-0 na Bolívia, como lembrou o Bruninho, 1-1 com a Venezuela em casa. Aí 2-0 contra a Venezuela fora de casa com o Tite, com o Diniz 2-0 derrota pro Uruguai. E aí Brasil 3-0 na Argentina com o Tite e contra a Colômbia fora de casa perdeu com o Diniz 2-1. Ou seja, o Tite teve 5 vitórias, 3 delas goleada, uma delas contra a Argentina, e o Diniz, esses 5 resultados. O Diniz, ele faz seu último jogo sob o comando da seleção nas eliminatórias nessa terça, se realmente trocar o treinador. Porque o Ancelotti chegaria no meio do ano que vem. E aí o próximo jogo de eliminatórias é no dia 5 de setembro de 2024. A pergunta é, primeiro, vocês acham que o Diniz continua se perder para a Argentina ou tem até chance de cair? E se o Diniz será o técnico da seleção brasileira se o Ancelotti não fechar? Porque já eu vou trazer a notícia aqui que saiu lá na Espanha, que o Ancelotti vai renovar por 2 anos com o Real Madrid. Saiu essa notícia, eu não sei se é um site de muita credibilidade, é o Relevo. Saiu que o Real Madrid fez essa oferta a ele, né? Mas o site diz que o Real Madrid, atual clube do Ancelotti, cogita oferecer essa proposta de renovação e que ele deve aceitar. Agora, vamos lá, se ele continua no Real, será que fica o Diniz, mesmo com esse começo horroroso, se não vencer a Argentina? Acho que o Diniz, assim como todos os treinadores, ele vai, se o Ancelotti não vem, ele vai depender dos resultados. Se não reagir, eles vão tirar. Mas então, os resultados, se perder pra Argentina, já vai ser péssimo. Sim. Então, será que... 3 derrotas seguidas, né? Não, e aí... E também... Depois, quando voltar, tem a Espanha e Inglaterra. 2 amistosos. Depois tem Copa América. Aí não sobrevive. A Inglaterra, que pra mim, de bola, é a segunda melhor do mundo. Você falou da França. Fez um grande jogo. Eu acho a Inglaterra uma seleção foda. Concordo. Inglaterra e França fez um jogaço também na Copa do Mundo. Por pouco. O Elton Pereira Sampaio apitando e os ingleses acharam horrível. E ele pode ir pra Eurocopa. Agora, você acha, Bruninho, que ele continua? Se ele perde da Argentina e o Ancelotti crava lá que ele vai continuar no Real, vocês acham que é o Diniz o treinador da seleção brasileira? Eu acho que em março contra a Espanha e Inglaterra, eu acho que sim. Né? E que, mas aí se... dependendo dos resultados, dependendo do jogo daquela Argentina. Se não reagir rápido aí, eu acho que se o Ancelotti não vier... se não reagir rápido, eles vão acabar trocando, como sempre acontece. É que o Tite ficou bastante tempo porque ele quase não perdeu. O Dunga começa o trabalho, fica 2 anos, cai. Na eliminatória que o Vampeta participou, teve 4 treinadores, né? Porque o time perdia muito. O time perdeu. O time perdeu 6 jogos naquela eliminatória, fora a Copa América. Que já era o Felipão, mas teve aquela Copa América, teve a Copa das Confederações, que era o Leão, que cai, o Vampeta estava lá. Não conseguimos ganhar nem da Austrália. Na Copa América perdeu para Honduras. Naquela Copa das Confederações, vocês empataram com o Canadá também. Canadá. Então teve muita coisa. Então vai depender. Eu acho que para março será ele. Depois não dá para saber. Aí tem que ver o que vai acontecer. Mas se o Ancelotti não vier, a princípio o Diniz fica até o Ancelotti igual chegar. Ramon, se ele não vier, vai depender do resultado. Se o Ramon Menezes tivesse conquistado a vitória contra ele estaria até hoje aí. Aí. Se não tivesse perdido para Marrocos e Senegal, estaria o Ramon aí dirigindo a seleção, esperando o Ancelotti. Aí se ele não viesse mesmo, aí eu ver. Será que fica o Ramon, não fica, traz outro? Mas é o resultado. O Ramon não ficou, não é porque era o Ramon, é porque perdeu para Marrocos e Senegal, senão ele estaria de interino até agora.
Agora, eu vou dar minha opinião, eu vou perguntar a tua, Vamp, tua, Mauro. Pra mim, o Ancelotti não sai do Real. Opinião não é informação. Porque eu recebi informação de gente do Real que diz, aqui não tem nada certo que ele vai embora não, hein? Aqui ninguém considera certo que ele vai embora. É um negócio de louco, porque, Roberto Carlos, ex-atleta de seleção, meu amigo, fala a mesma coisa que você está falando. O Florentino sobre... mas ao mesmo tempo... O Roberto trabalha lá. Trabalha lá, mas ao mesmo tempo o Ancelotti foi num negócio que não tem nada a ver com seleção, nada, recebeu um prêmio, o reitor fala, ele... É o que lá em Parma, né? O reitor da... É o que eu tô falando. Ou será que o reitor sabe mais da vida do Ancelotti que o Roberto Carlos? Não, mas você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Como é que o reitor vai dar um prêmio pro Ancelotti e chega na hora da... Como é que ele vai saber disso? Ué, notícia, pô. Ele lê notícia lá. Não. Não, claro que a notícia chega lá. Eu não sei se o Ancelotti falou com ele toda a faculdade que ele vai que ele vai comandar a seleção brasileira. Mas não entrega de um prêmio pra ele, né? Foi um prêmio. O reitor fala isso. Assim, as entrevistas, por que eu acho que não tá fechado? Que também não é informação. Pelas entrevistas dele. Claro que ele pode, ele tem contrato, ele não vai... o Roberto me falou isso, ó. Tem esse ponto, ele não poderia. Se o Florentino pede, manda embora na hora. Ele não poderia falar ele não fala nada. nas entrevistas porque ele tem contrato, mesmo se tiver tudo certo, mas assim, não me parece que ele tá fingindo totalmente, assim, me parece que é algo assim, não tem, o que me passa a impressão, eu conversei, mas não tem nada fechado, assim, me dá essa impressão quando eu vi umas 2 ou 3 dele, assim, não me dá a impressão de que tá fechado, ouvindo ele falar, assim, acho que claro que existe alguma coisa, mas 100% não me dá a impressão, quando eu ouço o Ancelotti não me dá essa impressão. Agora, Mauro, a gente fala... eu tenho essa informação. Ele já entregou mesmo, então eu vou falar. Não sei nem se o Roberto Carlos já falou isso no ar. Mas quem me falou foi ele. Falou no grupo da seleção. No grupo do peito. Esquecendo que no grupo tem cara que trabalha com a imprensa. Denilson. Falou lá, não falou pra mim, mas falou no grupo. Eu tô lendo. Falou no grupo, não pode ser segredo. Não viu o Muricy? O Muricy não falou no grupo lá? Falou o Pedro já tinha me contado isso no grupo. Tô lendo no grupo aqui. Eu falei com os caras esqueceram que tem alguns caras que trabalham com a imprensa. Tem Ricardinho, tem Denilson. Os caras não falou, mas eu falo. Opa! Aqui, ó. Só foi já que ele já entregou, lógico. Eu perguntei, vem cá, o Ancelotti tá certo. Ele falou, cara, aqui ninguém fala que tá certo que ele vai pra seleção brasileira. Ninguém. E o negócio é o seguinte, Mauro, saiu já aqui, de acordo com o site Relevo, não sei também a credibilidade desse site. Que é espanhol esse site? Que o Real Madrid, ele já cogita oferecer uma proposta de renovação de contrato por mais 2 anos pro Ancelotti. Eu acho que seria pouquíssimo inteligente, aí é minha opinião, pro Ancelotti ele deixar o maior clube do mundo, onde ele vai ganhar um salário com certeza muito maior do que o que ele vai ganhar na seleção brasileira, para defender a seleção. A não ser que ele queira se aposentar e diga, para fechar minha carreira, eu quero tentar um título de Copa do Mundo. Porque ele já ganhou tudo, Champions em tudo que é lugar. Agora, se não for o Ancelotti, aí, meu amigo, a seleção tá perdida, né? Porque o retrospecto que tá com o Diniz não tem um outro nome forte que a gente cogite para assumir. O que esperar da seleção? Você acha que o Ancelotti assume? Você acha que não? Eu só acho que assim, se ele de fato tem algum acordo verbal com a CBF, coisa parecida, né? Ele não pode falar, ele não deu nenhuma pista, nem pode dar. Se ele der pista, ele dá, o Florentino vai pra cima dele. Então ele tem que agir que não tem nada. Aí o Roberto vai falar, aqui ninguém fala nada, claro, ele não vai falar. É óbvio que ele não vai falar. Se ele tem um acordo, ele não vai falar. Então a gente vai ficar aqui especulando a vida inteira e ele não vai falar. Essa questão do Real Madrid cogitando oferecer mais 2 anos, nem notícia tem aí, né? O Real Madrid cogita, e depende do quê? Porque não oferece logo então a renovação. Tá cogitando por quê? Não conhece o Ancelotti? Até hoje não conhece o Ancelotti, já sabe quem é o cara. Talvez cogite porque isso possa estar vinculado a resultados, né? Como é que vai sair o time durante a temporada e tal. Então, assim, não foram bons, né, na última temporada. Pois não foi uma temporada. Não ganhou nem o espanhol nem a Champions. Então, assim, é uma situação que é muito, muito vago, né? Uma coisa muito distante. A gente não chegou nem na metade da temporada europeia. Muita coisa para acontecer. Agora, eu acho que a CBF também não vai ter nenhuma ideia. Se por acaso o italiano ficar por lá, pela Europa, e o Diniz estiver mal, é um problema que eles vão ter que resolver. Eles vão ter que pensar no que fazer. Não tem nome, né, Mauro? Você concorda que não tem? Ou então eu vou ter que insistir com o Fernando Diniz. Insistir também, que é um caminho. Mas aí eu acho que a grande questão é, de novo, né? Quem é na CBF
como acontece nos clubes, para ter uma discussão técnica com o treinador. Não tem. Sabe? É esse o ponto. Não tem um diretor esportivo também na CBF, um cara, desconheço que tem alguém com tamanho e conhecimento até para discutir questões do jogo em si. Assim, eu acho que um cara como o Fernando Diniz na seleção, ele deveria ter alguém ali acima dele, ou na hierarquia ali da entidade, para de repente dar até algumas referências. Agora, esse jogo de terça-feira, na boa, esse jogo é um jogo para jogar da maneira mais competitiva e tentar um resultado. Esse não é jogo para fazer nenhuma experiência, gente. Porque ele precisa do resultado para ter paz. Se ele ganhar na Argentina, nossa, ganhou da Argentina com o Messi. Ele ganha assim se fosse um jogo. Campeão da Libertadores. Se fosse um joguinho eletrônico, ele ganharia várias vidas. Ele está de repente ele está por uma ou duas vidas ali, está quase morrendo, ele ganha 7 vidas. Então ele precisa de resultado. Mas eu não sei se ele vai botar o time em campo pensando assim, de forma mais pragmática, ou se ele vai continuar. Vocês acham que ele volta com o mesmo esquema contra a Colômbia? Pois não sei. Ninguém sabe, né? Parece que ele está treinando com o Gabriel Jesus no lugar do Vinícius e trocou o lateral esquerdo, o Lodge pelo Carlos Augusto. Parece que nos treinos é isso até agora. Mas o Lodge foi menos pior que o Emerson Royal. Mas não tem outro lá. E qual o jogador ali tem tamanho para de repente conversar com ele sobre isso? Caso o jogador ache também que o time está muito vulnerável. Os goleiros e o Marquinhos. Os goleiros e o Marquinhos só. Só tem esses 3, que não tem Casemiro. São caras que poderiam chegar e falar, pô, professor, acho que a gente poderia mudar um pouco, o time está muito vulnerável, tá sobrecarregado aqui, olha a quantidade de vezes que a Colômbia chegou. Mesmo com o Casemiro, mano, eu senti, os jogos que eu vi o Casemiro jogando com o Diniz, desconfortável. Sim. Ele não é acostumado com isso. Sim. Falou, ganhou 5 Liga dos Campeões, mas o Casemiro ali na frente, protegendo e deixando o Kroos e Modric jogar. Sim. E o Casemiro, os volantes de Diniz tem que sair de mobilidade. Eu senti ele meio desconfortável também. Sim. Mas então, isso que eu te perguntei. Então o Diniz vai ter que mudar esse jeito dele jogar. Na seleção brasileira não vai dar pra ele fazer o que ele faz. E tem outra coisa. O jogo da eliminação na Copa do Mundo, o Tite comete o mesmo erro. Porque o tripé de meias, de meio-campistas da Croácia dominou o jogo completamente. E todo mundo sabia. A gente ficou falando isso aqui antes do jogo. Sim. Vai jogar Modric, o fumante lá, o Brozovic, né? E o Kovacic. Os caras são bons, são jogadores de times importantes, seguram bem a bola, troca passe curto ali, sempre tem aproximação. E o jogo foi exatamente isso. A Croácia carrega o jogo. E o Brasil com muitos jogadores rápidos, né, de velocidade. Eles aceleram. Ele cozinha o jogo, desacelera o jogo o tempo inteiro. O jogo, era claro que ia ser assim. Por isso que eu falo que o Tite, às vezes, eu sinto falta do Tite ter um parceiro ali na sua equipe que seja um contraponto, sabe? Um cara para falar coisas diferentes daquilo que ele pensa. Eu acho o Tite um ótimo técnico, mas às vezes acho que é muito ali, aquela ideia, eles vão até o final. Aí se você escutar o Filho, o Kleber, até o César Sampaio tá assim, eles falam, até o dialeto é o mesmo. Eu acho isso ruim, quando você tem alguém, de repente, diferente no grupo, o cara pode falar, cara, que tal isso aqui? Não é possível que ninguém tenha alertado para isso, gente. E vendo o jogo assim no estádio... A mais língua fala que o 7-1, o Roque Júnior era Roque Júnior e outro, que era scout do Filipão. Galo. Passado pro Filipão. O Filipão não escutou. Disse que teve uma conversa. E o Filipão perguntou, o meio campo da Alemanha é assim, eles jogam assim. E desacreditou. Eles colocaram o Bernard porque era alegria nas pernas, porque o jogo em Belo Horizonte, né? Foi. Em Belo Horizonte vão botar o Bernard. Aí o Datafolha fez uma pesquisa para quem torciam os brasileiros que iam aos jogos da seleção. Aí publicou lá, Flamengo e Corinthians. Claro, jogo de seleção, não importa onde você mora. As pessoas viajam. Você viaja, porque o ingresso você compra ali, é meio de sorte também, né? O cara conseguiu o semifinal da Copa. E tomara que o Brasil chegue. O cara mora no Amapá, ou no Rio Grande do Sul, ou do lado do Mineirão, onde for o jogo, não importa, ele vai pegar e vai viajar e ver o jogo. Como o Flamengo, quando tem mais torcida, a maioria, então não tinha nem tanto atleticano assim. Que coisa mais bizarra, cara. O Brasil escalou um jogador. Porque na Copa das Confederações, né, aconteceu isso. Ele entrou contra no Uruguai, no Mineirão, e entrou bem. Né? Porque a Copa das Confederações, a falecida Copa das Confederações, era a Copa da mentira, né? E não faz falta alguma. Não, a Copa da mentira. Você ganhava aquilo, pensava que você era grandão, quando chegava na hora da Copa do Mundo, aí todo mundo se... A Espanha veio aqui jogar a Copa das Confederações, os caras brigando, um monte de rolaiada danada lá, um gol de hotel, lá, não teve... Confusão danada. Esses caras não queriam nada, cara. Enfim, mas eu acho assim que talvez o próprio Fernando Diniz precise, alguém que sabe, esse jogo é um jogo para você ser pragmático e tentar resultado. Não dá para fazer experiência, não dá para fazer teste, né? Eu não vi com atenção o jogo do Uruguai com a Argentina, vi mais o Brasil, só deu umas zapeadas lá, depois eu fui olhar os números, né? Eu notei que o Messi fez muito pouco, né? Muito pouco. Quando ele sai irritado, que ele reclama dos mais jovens, não é da Argentina, não. Ele tá falando
do volante uruguaio que joga no Paris Saint-Germain, que colou nele o jogo todo. O Bielsa deu uma anulada nele. O Gatti. Ele tá falando do Gatti, não é? Que o pessoal fala assim, o Messi tem que ter mais respeito, os mais novos. Não é do pessoal da Argentina. É o Gatti que tá no jogo dele e o Gatti todo. Então, o Bielsa, que eu também não sei se o Uruguai amanhã vai fazer água, porque os times do Bielsa são assim, às vezes eles vêm bombando, de repente a coisa desanda. Mas ganhar do Brasil e Argentina Mas ganhou as duas seguidas e assim, você vê, o Bielsa conseguiu no curto período já fazer o Uruguai ser competitivo. Né? E não jogou Soares, não jogou Arrascaeta e nem o Varela jogou. Varela estava lá. Varela joga nunca, cara. Por exemplo, a Argentina, Será que ele convocaria o Mateuzinho, se o Mateuzinho fosse uruguaio? Provavelmente. Né? Wesley, porque o Varela é a reserva dos dois, né? Imagina o Mateuzinho na seleção do Uruguai. Modo, eu tava olhando a Argentina, Bruno, se ele mudar, o Scaloni mudar, só vai ser na lateral esquerda ou o Lotero, o Martins no lugar do... O McAllister tomou amarela, né? Tomou, o McAllister não joga também, tá suspenso.